Olá, aqui quem fala é o engenheiro William e se você está procurando um vídeo que te ensine a calcular a quantidade de tijolos que você vai gastar na sua obra, fique até o final que eu vou te ensinar o passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o modelo de arquitetura. A gente vai usar também como base esse tijolo com as dimensões de 14 centímetros por 19 por 9 de comprimento, beleza? Por 19 de comprimento por 9 de largura, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer abrindo esse template é configurar as unidades. As teclas de atalhos UN, vai abrir essa caixa, você muda aqui para metros, duas casas decimais, ok? Então, ok. Agora a gente vai fazer algumas paredes aqui para a gente poder extrair o quantitativo delas. Clica na arquitetura parede, eu vou mudar aqui a parede para o nosso tijolo genérico de 90 milímetros, tá bom? Aqui eu posso deixar, por exemplo, ao invés de não conectado, conectado ao segundo pavimento, beleza? Que aí ele vai ter 4 metros de altura. Aqui eu vou desenhar algumas paredes, tá? Sem me preocupar muito com dimensões. Vou colocar aqui um cômodo de 3 por 4, 3 por 4. Então 3 por 4, tá? Um cômodo simples. E agora como que a gente vai fazer para poder extrair esse quantitativo? Eu vou vir aqui no 3D para a gente ver melhor como que ficou essa parede. Aqui está ela, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui esse nível 1, que eu não quero mais ver ela em 2D, quero ver em 3D. Vou vir aqui em Vista, Tabelas, Levantamento de material, porque o que eu quero saber é os materiais da minha parede, no caso, o meu tijolo. Vou colocar parede e aqui vai ter o nome. Levantamento do material parede? Não, levantamento de tijolos. Ok? Esse vai ser o nome, então, da minha tabela. E agora ele vai perguntar quais são os itens que você quer colocar nessa tabela. A gente vai colocar o tipo. A gente vai colocar também um comentário, porque nesse comentário a gente vai colocar o tamanho desse tijolo. Vou colocar comentário. A gente vai colocar também o nome do material. E a gente vai colocar também a área desse material. Material, área. Tá? Material, nome, material, área. Então, inicialmente é só isso. A gente vai clicar aqui em OK. E aqui eu tenho todas as minhas paredes daquele 3D. Para ver os dois lado a lado, eu seleciono aqui a vista de 3D e teclo as teclas de atalho WT. Aí eu consigo ver os dois lado a lado. Se eu tiver na minha vista de tabela eu fazer WT, não vai dar, tá? Então precisa ser nessa vista para poder aparecer lado a lado. Então aqui, se eu clicar em qualquer um desses itens, vai marcar, vai ficar azul aqui a minha parede correspondente a cada um desses itens, beleza? Eu vou definir aqui também o tamanho, é 14 por 19 por 9, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa para esse, 14, 19, 9. Eu posso simplesmente vir aqui e selecionar, fica mais fácil. E agora o que a gente vai fazer, já definimos os tamanhos, a gente vai filtrar agora os tijolos. Vem aqui em filtro, editar, filtrar por, a gente quer o nome do material sendo igual a tijolo comum, beleza? Então, filtrei por tijolo, todos os elementos que são tijolos apareceu aqui. No caso dessa parede, ela é composta somente de tijolo, mas você vai ter parede que tem outros revestimentos, então é por isso que é necessário classificar aqui somente pelo nome do material tijolo, beleza? A gente precisa também criar uma nova coluna aqui do lado para a gente poder calcular
o tamanho, a quantidade de tijolos que a gente vai utilizar, beleza? Porque a gente não consegue de forma automática como a da área, colocar a quantidade. Então a gente precisa mostrar para o Revit uma fórmula, e é essa fórmula que eu vou ensinar para vocês agora. A gente vai vir aqui em, deixe-me ver, editar campos. Aí a gente vai vir aqui em novo parâmetro, vai colocar o parâmetro aqui de largura do tijolo. Então, o resto não vai precisar mudar, tá? Disciplina comum, linear e cotas. Beleza? Só isso mesmo que você vai colocar o nome. E ok, ele já apareceu aqui. Vou fazer o mesmo para a altura do tijolo. Altura do tijolo, não preciso mudar mais nada. E ok. Pronto, já defini a altura e largura do tijolo. Agora eu preciso fazer uma fórmula para o Revit entender a quantidade do tijolo vai ser a área do material dividido por cada tijolo. O tijolo, no caso, a área do tijolo vai ser a largura do tijolo vezes a altura do tijolo, beleza? Matemática básica aí. Então, para isso, eu venho aqui em função, vou colocar o nome aqui, então, quantidade de tijolo, em alguns lugares é chamada até lajota, né? Disciplina vai ser comum mesmo. Aqui a gente vai colocar em números inteiros. Por que inteiro? Porque a gente compra o tijolo inteiro, beleza? Então, a gente precisa do número inteiro e aqui a gente define a fórmula. Qual que é a fórmula? É a área do material completo, dividido, no caso, esse sinal de barra, e eu vou colocar entre parênteses a minha altura vezes a largura do tijolo, que vai dar a minha área do tijolo, vezes vai ser então esse asterisco, altura vezes a área, altura vezes largura. Fecho o parênteses e aqui eu posso multiplicar também por um coeficiente de perda. Eu vou colocar um coeficiente de perda de 10%, tá? Então é 1,1. Beleza? Então 10% do meu tijolo vai vir somando 10% a mais. Então, tendo feito isso, eu vou dar um OK e já criei aqui o parâmetro largura, altura e a quantidade de tijolo. Beleza? Eu vou dar um OK e já criou aqui para mim esses campos. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Agora tem a largura do tijolo. Qual que é a largura do nosso tijolo, então? A largura vai ser, no caso, a largura do nosso tijolo vai ser esse 19. Então, vou colocar 19 aqui. Por que que a largura? Porque a gente está olhando o tijolo como se ele tivesse de frente, tá? Deixa eu procurar aqui, cadê? O tijolo como se ele tivesse de frente. Então, essa área aqui que corresponde à minha área. Então, a largura dele é 19 e a altura é 14 centímetros, tá bom? Então, esse 9 aqui a gente não considera nesse caso usando essa face como área, tá? Só se o tijolo tivesse deitado, que aí a gente utilizaria essa outra área aqui, ok? Então, como a gente está trabalhando com o tijolo em pé, é essa área. Então, é largura 19 vezes altura 14, beleza? Então, largura do tijolo, eu posso mudar aqui os outros também, 19. Na verdade, não é 19 não, é ponto 19, né? Porque como a gente está trabalhando em metros, ponto 19. Desculpe aí pelo erro. Ponto 19 e ponto 19. A altura, então, é ponto 14. O que eu fiz? Deixa eu colocar aqui de novo. Ponto 19. A altura, então, é ponto 14. Observe que ele já está fazendo os cálculos ali também. Ponto 14
ponto 14 e ponto 14. Ele já fez os cálculos aqui da quantidade de tijolo que será utilizada de acordo com a área, beleza? Então ele tem uma área, ele divide pela área do tijolo, ele vai saber a quantidade. Mas William, você está me falando que é isso, mas como que eu posso ter certeza? Eu quero ter certeza. Vou até aumentar aqui para poder aparecer os campos. Eu quero ter certeza. Para a gente ter certeza, eu vou reduzir isso a uma parede única, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou deletar algumas dessas paredes. Deleto essa. E agora essa eu vou reduzir para que ela fique com 1 metro quadrado. Ela tem 4,9, eu vou digitar 1. Ela vai ter 1 de comprimento. E aqui eu coloco desconectado ou não conectado e coloco 1 metro. Se a gente utilizar a calculadora, quanto vai dar isso aqui? Vamos utilizar a calculadora para poder ver. A gente tem 1 metro quadrado de parede. Ah, tá. Eu coloquei aqui uma coisa errada, porque a gente não pode considerar somente as espessuras do tijolo. A gente tem que considerar também a espessura do material argamassa, tá? Então, como eu vou considerar 1 centímetro, vou colocar 20 aqui, tá? Então, ponto 20 e aqui vai ser, no caso, ponto 15. Ponto 15. Aí deu 37. Vamos fazer esse cálculo para ver se é isso mesmo? Então, a gente tem uma parede de 1 metro quadrado. Se eu tenho uma largura do tijolo de 20, significa que, qual que é a largura? Vamos colocar isso aqui de lado. Opa, qual que é a largura do nosso tijolo? Quando eu clico no elemento e giro, aí o eixo fica em torno dele, beleza? A largura do nosso tijolo, então, é isso aqui, né? A altura é isso aqui. Como eu tenho 1 metro quadrado e 1 metro quadrado com 20, significa que eu tenho 5 tijolos enfileirados aqui, beleza? 1 metro por 20, 5 tijolos aqui, nessa linha. E agora eu tenho 1 metro assim, e cada um tem 15. Então, vamos dividir aqui 1 metro 100, né, por 15. Dividido por 15. Vai ser igual a... Vamos arredondar para 7, beleza? Porque aqui a gente está arredondando. Então, 7 vezes 5 vai dar 35, beleza? Porque a gente tem 7 tijolos e 5 de largura, beleza? 7 vezes 5, 35. Deu 37 por causa daquele 10% que a gente falou para somar, tá? A gente poderia ter colocado inclusive 20% sem problema nenhum. Eu vou fazer o seguinte aqui, para ficar uma conta mais exata, vamos considerar que aqui foi 20 também, tá? Vamos considerar que a gente está utilizando um tijolo quadrado de 20 por 20. Aí a gente sabe que tem 28. Por quê? Eu tenho 5 tijolos aqui e 5 tijolos aqui. Vão dar 5 vezes 5, 25, vai ficar 3. Então, vamos ver se 1% de 25 vai ser igual a 3. Então, é C, 25 vezes 0,01. 2,5, né? Então, 3, por isso que arredondou para cima, beleza? Então, essa é a nossa tabela que está corretamente definida. E eu aconselho também que vocês façam mais alguns ajustes aqui, tá? Por exemplo, em classificar, é bom que a gente tenha aqui uma classificação pelo tipo e pela área, tá? No caso, como a gente só tinha um tipo e só tinha uma área, deu certo. Mas quando você tem vários elementos aqui, com várias paredes, com vários acabamentos, isso aqui vai fazer necessário. E vai ser necessário também você desmarcar, itemizar por instância, ok? Então, feito esses ajustes, a sua tabela está corretamente configurada para receber. Mais umas coisas que você pode fazer
é clicar com o botão direito do mouse, editar tanto fonte, quanto bordas, quanto também sombreados, deixar uma tabela com cores diferentes, tá? Colocar esse cinza um pouco mais escuro. Vou colocar essa linha aqui um pouco mais clara. Editar sombreado, colocar ela com esse cinza e está corretamente com... no caso eu tinha que selecionar todos. Selecionar, sombreado, esse cinza e ok. E agora está corretamente configurada aí a minha tabela de materiais, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E se esse vídeo serviu para você, pode servir também para um amigo, compartilhe, deixa o like aqui também, que isso ajuda bastante e incentiva eu continuar com esse trabalho, ok? Muito obrigado, até a próxima.